E aí, pessoal, tudo bem? Vamos mais a 3 exemplos. A gente continua aí o estudo de equações biquadradas. Então, temos aí, ó, 2x à quarta menos 8x ao quadrado mais 6 igual a zero. Então, fazendo x à quarta igual a x ao quadrado, nós temos 2x ao quadrado menos 8x ao quadrado mais 6 igual a zero. Fazendo x ao quadrado igual a m, temos a equação de segundo grau de incógnita m, 2m ao quadrado menos 8m mais 6 igual a zero. As coeficientes são a igual a 2, b igual a menos 8, c igual a 6. Diferente da aula passada, eu vou querer resolver essa equação utilizando a ideia da soma e o produto das raízes, só para a gente treinar conceitos já estudados. Como é que eu sei a soma das duas raízes da equação? A soma é dada pela relação menos b sobre a, pela razão menos b sobre a. E o produto das raízes é dado por c sobre a. Então, soma das duas raízes menos b sobre a e o produto das duas raízes c sobre a. Então, a gente vai pegar essa ideia e tentar descobrir quais são as raízes de uma forma um pouco mais rápida. Então, pegando o nosso problema, onde A é 2, B menos 8 e C 6, a soma das raízes ficaria menos B, então ficaria 8 sobre 2, que é igual a 4. E o produto, C sobre A, ficaria 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, a ideia qual é? Quais são dois números que a soma deles é igual a 4 e que o produto deles é igual a 3? Neste caso aqui, os números são 1 e 3. Se eu somar os dois, dá 4. Se eu multiplicar os dois, dá 3. Então, acabei de resolver a equação do segundo grau, né? Já evitei toda aquela conta que a gente faz por Bhaskara, de uma forma um pouco mais simples. Nem sempre a equação dá para ser resolvida dessa forma, às vezes é muito complicado achar esses números que somado e multiplicado dão as raízes, mas nesse caso era bem simples. Então, m é igual a 1 ou m é igual a 3. Então, voltando agora para resolver a equação biquadrada, nós temos x ao quadrado igual a 1, x ao quadrado igual a 3. Resolvendo x ao quadrado igual a 1, temos x igual a mais ou menos raiz de 1, o que implica em x igual a mais ou menos 1. E no outro caso, x ao quadrado igual a 3, então implica em x igual a mais ou menos raiz de 3. Veja, o raiz de 3 não é uma raiz exata, não tem problema. Essa raiz é uma raiz irracional. Você pode deixar o resultado desta forma aí, você vai ter exatidão na sua solução. Então, nós temos 4 raízes. Duas delas são números racionais, o mais ou menos 1, e duas delas são irracionais, que é o mais ou menos raiz de 3. Colocando em ordem crescente, obtemos menos raiz de 3, menos 1, 1 e raiz de 3. Então, não se preocupe se isso, quando você estiver resolvendo a equação do segundo grau de incógnita m, você encontrar uma raiz que não seja exata. Então, você pode tentar simplificar a raiz quando dá, quando não der, fica aí o número irracional como solução, não tem problema. Vamos ao próximo exercício. No exemplo 5, temos 3x à quarta mais 6x ao quadrado menos 45 igual a zero. Então, utilizando o nosso método de resolução, x à quarta é x ao quadrado, então fica 3x ao quadrado, mais 6x ao quadrado menos 45 igual a zero, né? Substituindo o x ao quadrado por m, obtemos 3m ao quadrado mais 6m menos 45 igual a zero. Então, temos a igual a 3, b igual a 6 e c igual a menos 45. Vamos resolver também pela soma e produto das raízes. Então, a soma menos b sobre a, então fica menos 3 sobre 3, o que vai me dar uma raiz igual, uma soma igual a menos 2. E o produto, c sobre a, isso é menos 45 sobre 3, que dá menos 15. Então, dois números cuja soma é menos 2 e o produto é menos 15. No caso, temos menos 5 e 3. Então, se eu somar menos 5 com 3, vai dar menos 2. E se eu multiplicar menos 5 vezes 3, eu vou obter menos 15. Então, a solução da equação de segundo grau obtida de variável m é menos 5 e 3. Então, agora, com esses valores,
eu vou resolver a equação biquadrada. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a m, então x ao quadrado é igual a menos 5, e x ao quadrado é igual a 3. Então, resolvendo a primeira equação, x ao quadrado é igual a menos 5, eu vou ter x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 5. Veja, como nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, essa solução aqui não vai ser possível ser obtida dessa forma. Então, não tem como calcular aqui o mais ou menos raiz quadrada de menos 5. Então, a gente vai para outra equação. X ao quadrado igual a 3, isso me dá x igual a mais ou menos raiz de 3, que não tem raiz exata, então fica um número irracional mais ou menos raiz de 3. Então, a solução dessa equação é menos raiz de 3 e raiz de 3. Já que eu tive cancelado ali aquela raiz quadrada de um número negativo. Vamos para o próximo exemplo. Nesse último exemplo, temos 2x² menos 32 igual a zero. Ou seja, tem uma equação biquadrada incompleta. Ou seja, nesse caso aí, o b é zero. Então, não vai ter aquele termo x ao quadrado. E quando é assim, quando é uma equação biquadrada em que o b foi zero, a gente resolve isso de uma forma muito mais simples. Não precisa substituir nada. Você vai resolver a equação aí da forma mais simples. Então, eu tenho 2x² menos 32 igual a zero. Se eu somar 32 aos dois membros, eu fico com 2x² igual a 32. E dividindo tudo por 2, eu fico com x² igual a 16. Portanto, isso implica que x é igual a mais ou menos a raiz quarta de 16, que vai me dar como solução mais ou menos 2. Então, a solução dessa equação biquadrada é menos 2 e 2. Então, bem simples, não precisa substituir. Essa é uma das tipos de equações mais simples de serem resolvidas. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Continue estudando. Até a próxima aula.